Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Essa é a adulteração do 7º mandamento da Constituição Animalística da obra de George Orwell, A Revolução dos Bichos. Nesse item, o autor toca num ponto crucial, a questão da igualdade. Na Constituição brasileira, todos nós somos iguais perante a lei. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar e apresentar o que significa a palavra foro privilegiado ou prerrogativa de função. E aí você vai concluir se realmente somos todos iguais ou alguns mais iguais que outros. Tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre foro privilegiado. Luiz Renato, por que você trouxe essa discussão? Ora, porque você precisa conhecer esse termo, porque ele tem que estar aí no seu rol, na sua caixinha de conceitos, de ideias, enfim, de questões, de conhecimentos políticos. Afinal, somos um canal de educação política, formação política, sem doutrinamento, sem lacração. Então, esse termo tem que estar aí no seu rol de conhecimento, assim como tantos outros que nós já trabalhamos e vamos trabalhar mais ainda outros novos. Foro privilegiado tem também uma função interessante que eu trouxe aqui, que é uma função de reflexão. Ao final desse vídeo, vocês vão entender e vocês mesmos, eu acho que naturalmente, farão uma reflexão sobre os agentes públicos brasileiros, sobre a política brasileira e sobre a sociedade de uma forma geral. Eu explico isso no final do vídeo. Então vamos para a definição. Foro privilegiado, ele é um termo, digamos, popular, mais conhecido, para uma palavra, um termo técnico, que é foro especial por prerrogativa de função. Para eu definir o que significa isso, eu vou usar a palavra prerrogativa, tá certo? Então, foro especial por prerrogativa de função. E por que eu estou destacando prerrogativa? Porque vocês vão entender que na etimologia da palavra, a palavra vem do latim praerogativae, que significa tribo que vota primeiro. Então, ela tem na sua origem, na sua etimologia e hoje no seu conceito, né, é uma palavra, um substantivo feminino que tem relação com privilégio, né, tem relação com vantagens, tem relação com benefícios inerentes a certos grupos ou dignidades. E ela desemboca na palavra regalia. E regalia, também na sua origem, no seu significado, né, regalia, eu quero que vocês façam essa comparação, tá? Essa ponte entre regalia e realeza, tá? Porque regalia significa direito inerente à realeza, ou direitos inerentes à realeza, tá certo? Então, olha só que interessante já na etimologia da palavra. Estamos usando ou definindo um termo que é aplicado à classe política e a autoridades e de alto escalão do funcionalismo público, tá certo? Então, por exemplo, juízes, deputados, senadores, presidentes da República, ministros, governadores. O foro privilegiado, que é o foro especial por prerrogativa de função, ele nada mais é que um dispositivo constitucional que permite que quando uma dessas pessoas ou uma dessas autoridades públicas seja acusada por um crime, ela passe a ser julgada em uma instância superior. Ou seja, ela não será julgada como eu ou você, se formos acusados de um crime, certo? Como que seremos julgados na justiça comum, correto? Mas não. Esse grupo de pessoas, ou esta casta, para falar de uma maneira um pouco mais provocativa, ela será sempre julgada por instâncias superiores. Quem são essas pessoas? Hoje no Brasil, cerca de 22 mil pessoas, tá? Como eu já disse, são juízes, são membros do Ministério Público, né, promotores de justiça, são deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, senadores, governadores, ministros, presidência da República e alguns outros que eu possa ter, por exemplo, integrantes de STJ, da Alta Corte, tá? Então,
Esse conjunto forma aí cerca de 22 mil pessoas que estão vinculadas ou protegidas, de certa forma, pelo foro privilegiado. Agora, é interessante também, eu sempre faço ou procuro fazer as duas versões, o contraponto das coisas. Por que será que existe o foro privilegiado? Primeiro, esse dispositivo, que está vinculado ao artigo 53 da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade da opinião, da fala ou das manifestações dos parlamentares, ou seja, o que defende a palavra do parlamentar, ela tem irmãos, né, irmãs em outros países também. Existe foro privilegiado em outros países, tanto países com alto grau de desenvolvimento, quanto países com médio ou baixo grau de desenvolvimento. O fato é que no Brasil nós passamos por um processo histórico que foi a ditadura militar. Quando virou o período de redemocratização e foi instituída a Constituição, nossa Carta Magna de 1988, os parlamentares, né, os legisladores, estavam muito preocupados com as perseguições políticas e com a defesa da palavra, com a opinião, a defesa da opinião dos parlamentares. Então, preocupados com isso, criaram dentro da Constituição, a partir do artigo 53, essa ideia da inviolabilidade da fala, da manifestação, dos discursos dos parlamentares, que é uma forma de proteger os políticos que representam o povo contra perseguições políticas, contra espécies diferentes de cassação, né? Porque você pode caçar um mandato, mas você pode caçar a palavra, o direito de fala, enfim, existia no Brasil esta preocupação. Então, eu sempre gosto de fazer o contraponto porque existe uma lógica, existe uma razão para existir na Constituição de 88 a ideia do foro privilegiado ou do foro especial de prerrogativa de função. Ocorre que nós estávamos num ambiente de transição democrática que, se aquilo fazia sentido, hoje é usado muito mais para defender assassinos, traficantes e outros tipos de perfis de criminosos que se escondem em um mandato parlamentar, por exemplo, né? Então você já sabe o que significa, já tem uma discussão, tá certo? Já sabe qual é o grupo que é beneficiário do foro privilegiado. E cabe uma questão que é para a gente encerrar o vídeo, né? A questão de para que existe o foro, né? Ou em outras palavras, o que o país ou o sistema político brasileiro ganha, né? É aprimorado com a existência desse dispositivo do foro privilegiado. Essa é a questão. Então nós temos aqui, finalizando, um termo importante que você tem que ter aí no seu rol de conhecimento, e nós temos a possibilidade de, a partir desse termo, fazer uma discussão, como eu disse no começo do vídeo, mais ampla sobre privilégios da nossa sociedade, porque, em tese, somos todos iguais perante a Constituição, mas na prática há sempre uma exceção aqui ou ali, e uma grande discussão no Brasil hoje é justamente essa. Você pode ser de direita, de esquerda, liberal, conservador, socialista, o que for, tirando os extremos, né, que não gostam da liberdade, enfim, não gostam muito de discutir as coisas, mas você pode ser o que for, mas dentro da nossa Constituição, a igualdade essencial, básica de direitos, ela deveria, em tese, ser defendida, né? E uma exceção é a ideia do foro privilegiado. Para os defensores do foro privilegiado, isto não é exceção à regra, é apenas uma defesa da fala e da manifestação de autoridades públicas. É difícil dar opinião, mas na minha opinião, isso não faz hoje o menor sentido, tá bem? Bom, então se você quiser aprofundar mais no assunto, vai ter muito material sobre isso,
mas procure sempre, é o que eu sempre digo, procure sempre buscar informações em fontes adequadas, tá bem? Cuidado com o WhatsApp do primo, do tio e cuidado com as manipulações que são muitas hoje em dia, tá bem? Eu espero que você tenha gostado e se gostou, dê um like para mim, se inscreva no canal e divulga esse vídeo, divulgue esse vídeo e esses outros vídeos para seus amigos, familiares, parentes. Então, enfim, é isso. Tchau. Eu não sei muito me despedir, né? Já repararam? Então, tchau. Vai, boa. Vamos embora. Vamos para a próxima.